Oi, turma. Do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 23, Educação. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transforma a humanidade. Kardec, Obras Póstumas. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude abafando os vícios. Em outras palavras, a educação tem como princípio transformar, agregar e instruir através dos ensinamentos postulados de Jesus a todos, seja no campo moral, espiritual, intelectual, formando seres mais responsáveis. Como todos já perceberam, vivemos numa sociedade extremamente capitalista, não é de hoje, e coube ao movimento espírita, através de sua doutrina, trazer de volta a boa nova nos corações fraternos. Há muito observamos nas famílias atuais conceitos arraigados de muito tempo, os quais distorcem muitas vezes os verdadeiros sentidos e propósitos dos seres humanos aqui na Terra. A educação é a chave primordial e a base que fará dos homens, no futuro, seres humanos mais fraternos, solidários, caridosos e amorosos uns com os outros. Na contramão do que preconiza o materialismo, que é mostrar aos homens que eles podem e devem conquistar tudo a qualquer preço, que quanto mais possuir, maior será sua relevância e importância perante a sociedade, a educação espírita tem como base mostrar que todos somos apenas usufrutuários de tudo que Deus nos emprestou, títulos e bens materiais, não nos proibindo de usá-los, mas apenas nos alertando de que os verdadeiros tesouros não são os que acumulamos aqui na Terra, mas sim os bens espirituais, pois estes não são perecíveis, e que quando de nosso retorno ao plano espiritual, esses sim irão conosco, os demais ficarão por aqui. Além disso, a educação espírita ensina que devemos nos preocupar em formar seres humanos desde sua base infantil até a adulta, dentro dos preceitos valorosos, como, por exemplo, respeitar todos os credos, raças, opiniões pré-estabelecidas, que Deus é um só, que a religião que irá prevalecer no mundo é a do amor puro. Cabe também à educação despertar nos seres humanos as virtudes da generosidade, fraternidade, solidariedade e a caridade, como Jesus exemplificou. Devemos ainda salientar que a melhor receita é a que preconiza que é melhor servir ao seu irmão do que ser servido. Que todo bem que fizermos ao próximo, sem ostentação, esse sim será um acúmulo na nossa conta corrente espiritual. Que compete aos pais o dever da instrução de mostrar o que é certo e o que é errado aos filhos e tutelados, e compete à educação espírita a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude, abafando os vícios, pois já sabemos que toda criança chega ao nosso convívio familiar é um espírito que retorna para a nova etapa reencarnatória evolutiva com seu acervo e sua programação. Ao recebê-lo, assumimos a responsabilidade de lhe ofertar amor, apoio e esclarecimentos necessários para seu crescimento físico, moral, intelectual e espiritual, ajudando-o a se tornar uma criatura melhor, justa e mais responsável para consigo e para a sociedade. Quando a educação é esclarecida e bem compreendida, possibilita aos seres acesso seguro e tranquilo à estrada do verdadeiro progresso. Então, assim, através da educação, o ser se desenvolve e é necessário que ele se desenvolva em conjunto. Ninguém consegue aprender tudo sozinho. Nós temos uma bagagem que nos permite a ler um texto e compreender diante daquilo que nós temos por verdade. Mas a gente nunca vai saber se a nossa verdade é a verdade, né? Está dentro do nosso patamar de compreensão. Ontem eu estava fazendo o evangelho e caiu na questão da fé, né? E, assim, para nós espíritas, a nossa fé, ela não está ligada a ritos, a dogmas, nós não precisamos de imagens, nós não precisamos de objetos para desenvolver a nossa fé, porque nós estamos estudando, mediante os nossos estudos, a nossa fé ela vai se transformando, ela vai crescendo perante a compreensão de como ela funciona. Ela vem através do pensamento, ela passa pelos nossos sentimentos, ela se fortalece diante das nossas atitudes. Então, nós temos uma fé
diferente de uma fé, por exemplo, de um católico, de um protestante, de qualquer outra religiosidade ao qual eles precisam se firmar perante um objeto, por exemplo, um terço, uma vela, um incenso, né? Como que eu posso explicar? Precisa de uma ferramenta para acreditar, né? Nós não precisamos de uma ferramenta para acreditar. Só que, se a gente for ver, ninguém está errado. Cada um dentro da sua verdade, né? Cada um dentro do seu patamar de conhecimento, cada um dentro do seu grau de vibração. Então, se aquele que acredita que uma vela, rezando perante uma vela, aquela vela vai iluminar a sua casa, a sua vida, seus familiares, a vela em si só ilumina um ambiente, nós sabemos disso. Não é ela que vai iluminar a vida de ninguém. Mas a fé que a pessoa adquire perante aquele objeto, diante do seu raciocínio, da sua vontade, né? Aquilo tudo que está dentro dela se movimentando em razão daquela vela, é que acontece as situações benéficas, que são ditas como milagre. Milagre porque eles não sabem dar explicação, mas aquele que já sabe da explicação, a verdade é outra. Não é a vela, é a intenção, é a vontade, é o pensamento, é o sentimento positivo, são as vibrações de energia positiva que geram fluidos que causam determinadas situações boas para quem está receptivo e para quem já tem o merecimento. Então, a verdade, ela é de acordo com o limite do conhecimento de cada um. Então, uma pessoa não consegue se educar sozinha, porque ela tem um limite, né? Ela vai ficar limitada àquilo que ela já possui. Aquilo que ela tem por verdade vai agregando. Aquilo que ela não tem por verdade, que ela não amadureceu, ela não aceita. Então, a educação é necessário o convívio, para você trocar experiências, para você ouvir o que o outro tem a dizer, para você ver o que o outro faz. E, a princípio, nós começamos por imitação, né? A criança, ela vai engatinhar por imitação, ela vê o pai e a mãe andando, ela vai observando, ela vai imitando aquilo, aqueles gestos. Então, a princípio, a gente vai por imitação, depois a gente vai inventando em cima dessas imitações, a gente vai aprimorando, a gente vai desenvolvendo, e assim como os primeiros passos, né, do corpo funcionam dessa forma, também funciona o nosso raciocínio, o nosso emocional. São ensaios. A educação, na verdade, ela forma pessoas através de ensaios de observação. E foi o que o Allan Kardec fez, né? Ele foi observando as situações, a mediunidade, né, as manifestações mediúnicas, foi estudando como que funcionava aquilo pelo magnetismo, pela energia, pelo estado vibracional, pelos fluidos que eram desenvolvidos através dos médiuns, uns mais, outros menos, a fala dos espíritos, as dicas deles para a nossa vida, no nosso dia a dia. Esse estado de observação fez com que ele relatasse por escrito aquilo que ele aprendeu, aquilo que a espiritualidade tinha para nós naquele momento para passar. E quando um vai passando para o outro, essa troca, né? Enquanto a espiritualidade superior passa para nós, essa troca faz com que a espiritualidade também se sirva de algo nosso. Não é só eles que mandam para nós, eles também recebem, né? As suas missões bem cumpridas fazem com que os espíritos se sintam melhores, mais felizes, mais contentes, com uma evolução maior diante das suas vitórias, né? Eles ficam felizes quando a gente consegue adquirir o conhecimento e eles ficam tristes quando a gente também não consegue se adiantar. Mas nada impede que eles continuem tentando. Então, a educação, ela também é insistente. Ela não para na primeira derrota. Ela não para o processo porque alguém falhou. Ela é insistente, ela vai continuar, ela é contínua. Né? Na escola, se o aluno não aprende a ler, a escrever no primeiro bimestre, tem o segundo.
Se ele não aprender no segundo, ele vai no terceiro. Se ele não conseguir naquele ano, ele tem o outro ano, e assim por diante. Então, a nossa escola, a nossa educação, ela é contínua, ela é insistente, ela vem pela observação, ela vem pela exemplificação, ela vem pelo exercício frequente de fixação, né? Então, nós temos dentro do quadro de educação uma série de preceitos que nos fazem adiantar o passo. Aquele que tem vontade se adianta mais rápido. Aquele que não tem vontade, ele vai devagarinho, a passos lentos de tartaruga, mas ele também vai evoluir. Todos nós estamos aqui para isso. Quando a gente recebe um filho, os pais têm uma responsabilidade muito grande diante da educação dos seus filhos. Se o filho der certo, parabéns para os pais. Se o filho der errado, os pais também falharam. Ah, mas o filho tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio, mas ele teve que ter instrução para ter o livre-arbítrio. Cadê a instrução? Ah, mas eu fiz tudo o que eu podia. Será? Então, nós temos que sempre nos cobrar diante das responsabilidades que nos são dadas. Né? Aquilo que o filho faz teve falha ali, ou teve um ganho ali, no meio da família. Geralmente, famílias desestruturadas criam filhos desestruturados e vão dando continuidade. Aos poucos, eles vão se quebrando, né? Esses laços de erros, de falhas do passado, muito devagar. Aqueles que têm uma estrutura maior, filhos mais estruturados, bem informados, que vão dar continuidade. Então, a nossa estrutura familiar tem que ser repensada. Como é que nós estamos formando família? Eu estou casando com responsabilidade? Eu amo, eu quero, eu sei o que pode acontecer no meio do caminho. Outro dia escutei minha vizinha falando assim, eu tenho que chamar meu marido para responsabilidade. Afinal de contas, quando a gente prometeu lá no nosso casamento, até que a morte separe, é na doença e na tristeza, na saúde e na doença. Então, assim, nós temos que entender que casamento não é brincadeira. Se der certo, deu. Se não der, eu termino por aqui. Então, hoje em dia, a garotada tá fazendo muito isso, né? Aí a gente tenta. Se der certo, deu. Se não der, daqui a pouco a gente separa e tá tudo bem. Tanto é que começou a surgir um monte de leis aí agora que se você ficar 5 anos com uma pessoa, você tem que dividir tudo o que é teu, casado ou não, né? Que é para ver se puxa um pouco a responsabilidade das pessoas. Cuidado, né? Porque se você estiver com alguém que você acha que pode dar certo ou não, você toma cuidado que essa pessoa pode levar até o que você não tem. E isso faz com que a gente vá refletindo algumas atitudes. Quando o excesso no mal surge, tem que aparecer alguma coisa para conter esse mal. E a nossa educação, ela também tem esse estado não punitivo, mas do tipo assim, cuidado com aquilo que você está plantando, porque você vai colher. Então, a educação vai chegar num ponto que, se você não estiver desenvolvendo adequadamente, você vai responder por isso, né? Aqueles que estavam ali atrás de você, responsável pela sua educação, respondem, e você também pelas suas escolhas. Uma educação bem estruturada não tem o que temer. Uma educação não estruturada pode acreditar que, se não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. Dentro da doutrina espírita, o que eu acho que é muito importante e que eu tenho visto pouco, o desenvolvimento da evangelização. Com medo de ser taxado como rito, como dogma, né? Principalmente como dogma, a evangelização acaba não sendo aquela coisa assim disciplinada, do tipo, pai, mãe, pegue seu filho 8 horas da manhã e leve ao centro no domingo para poder fazer a evangelização. Ah, se eu pegar meu filho todo domingo, 8 horas, levar para a evangelização, isso é um dogma. É igual a igreja católica, é igual o protestante, que tem a sua evangelização com a Bíblia embaixo do braço. Então, eu estou forçando meu filho a uma prática dogmática. Então, se a gente parar para pensar dessa forma, que o espírita não pode ter uma disciplina de estudo desde pequeno, porque isso se torna um dogma, quando é que nós vamos dar educação a essas crianças, uma educação espiritual? O próprio texto diz, a educação que nós temos nas escolas e nas famílias é uma educação materialista. Você tem que estudar porque um dia você vai trabalhar, porque um dia você vai fazer dívida e um dia você vai ter que pagar suas dívidas. E só vai pagar suas dívidas através do seu trabalho, porque você conseguiu o seu trabalho através dos seus estudos. Ou seja, um ciclo vicioso, né?
Você estuda, trabalha, trabalha, gasta, gasta, paga, paga, tem que estudar para trabalhar mais para poder. Poxa, e aí? E a parte do espírito, onde é que fica? A nossa educação é baseada só no materialismo. A base espiritual, quem pode dar é a doutrina espírita, aos espíritas. Mas os espíritas não querem dar uma educação desde a infância, porque isso se tornaria dogmática. Ah, então se for para ser assim, eu vou na igreja católica, eu vou na igreja protestante, porque é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Cada qual está no seu grau de evolução, no seu estado vibratório e no seu estágio de conhecimento. Então, o que nós temos que entender é que a educação espírita ela é tão primordial quanto qualquer outro tipo de educação que se tem em qualquer outra religiosidade. E ela não pode ser taxada dogmática por uma questão de disciplina. Você disciplinar os estudos dos seus filhos desde a tenridade no campo espiritual não significa ser dogmático. Significa que você está indicando o melhor caminho para o teu filho. Porque ele precisa de uma base, ele precisa de um entendimento para desfrutar lá na frente todo esse conhecimento espiritual para o seu benefício na própria evolução espiritual, moral, de princípios e de valores. Se a doutrina espírita não puder dar isso desde a eternidade ao espírito, quando vai dar lá na frente, com seus 50 anos, pode ser um pouco tarde. Vocês não acham?